Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Hoje apresentamos o quarto episódio da terceira temporada do nosso podcast, no qual continuaremos a discutir temas de consumo e de direito do consumo, com convidados das mais diversas áreas, quinzenalmente, às segundas-feiras. Hoje temos conosco Pedro Hartung, que possui doutoramento pela Universidade de São Paulo, do Brasil, em Direitos Humanos e Direitos da Criança. É pesquisador do Instituto Max Planck Heidelberg, Alemanha, nas áreas de Direito Internacional e Direito Público Comparado. Também diretor jurídico do Instituto Alana e coordenador dos programas Prioridade Absoluta e Criança e Consumo e cofundador do Advocacy Hub. Eu sou a Aline Calistro, investigadora do Nova Consumer Lab, e farei essa entrevista com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. E já sabem, podem nos seguir no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões no e-mail novaconsummerlab@novalaw.unl.pt. Pedro Hartung, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para se encontrar aqui hoje conosco. Estamos certos de que será uma conversa muito interessante e muito elucidativa, quer para nós, em particular, quer para os nossos ouvintes. Eu agradeço, Jorge, Aline, pelo convite. Vai ser muito legal conversar com vocês. Certamente. Vamos começar por uma rubrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados para uma questão rápida. O que é que surte mais efeitos? Influenciar crianças ou influenciar adultos? Certamente influenciar crianças, especialmente quando a gente considera os dados envolvendo a relação de crianças, famílias e consumo. Hoje a gente sabe que, primeiro, crianças são grandes influenciadoras de compra e consumo dentro do lar, e, além disso, por estarem numa fase peculiar de desenvolvimento, elas são mais influenciáveis e mais persuasíveis com relação a essas pressões de consumo, especialmente exercida pela comunicação mercadológica, que hoje está em todos os espaços de socialização da vida da criança, inclusive e especialmente na internet. Desconfio que esta questão depois vai ser também abordada mais à frente, com mais calma. Qual é a norma mais importante para a proteção efetiva da criança? Olha, depende da sua jurisdição, mas a gente pode começar no plano internacional pela Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU, que hoje é o tratado internacional mais assinado por países no mundo. A convenção é assinada por todos os países, tirando um, que é os Estados Unidos, que deveria ser o primeiro a assinar, porque ele exporta problemas relacionados ao consumo para o mundo inteiro. Claro. Mas a convenção ela já traz um quadro normativo protetivo muito importante, especialmente junto aos comentários gerais. E falando de internet, eu sei que a gente vai falar isso mais para frente, mas tem um comentário geral muito importante, na verdade são dois. O primeiro deles é que fala de direitos da criança em empresas e fala sobre essa relação de consumo das empresas diretamente para as crianças, que é o número 16, e tem o comentário geral número 25, que foi o último que foi emitido pelo Comitê dos Direitos da Criança, que fala sobre direitos da criança e o mundo digital, falando inclusive sobre relações de consumo no ambiente digital e a responsabilidade das empresas e estados de cuidar da criança de forma especial. Portanto, é uma questão que está a ser objeto, que é objeto, pelo menos de uma perspectiva teórica, de preocupação a nível internacional. Já lá vamos também, certamente. Mas só para aproveitar, eu não sei qual que é o tempo de respostas que não, a gente tranquilo. A ideia é termos uma conversa informal. É isso que eu imaginei. Eu estou quase respondendo de forma curta, mas acho que dá para elaborar um pouco mais. Sim, e fiquem claro à vontade também da gente ir conversando sobre esses diferentes sistemas, né? Porque o Brasil tem uma tradição muito forte no direito consumerista, né? No direito do consumo. E a gente tem já legislações muito importantes que olham para essa relação entre criança e o consumo, especialmente no Código de Defesa do Consumidor, que considera a criança como hipervulnerável, já como algo dado para toda a legislação da aplicação do direito do consumo. A criança é um indivíduo hipervulnerável, e esse é o olhar de qualquer tipo de implementação da lei, quando a criança está envolvida nessa relação. E, ao mesmo tempo, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que possibilita uma proteção, que traz, na verdade,
o que a gente chama de doutrina da proteção integral e possibilita um entendimento mais profundo e detalhado de como deve ser essa proteção, inclusive nas relações de consumo. E o mais importante, que eu acho que isso muita gente desconhece, e é importante a gente ressaltar. A nossa Constituição prevê essa proteção especial para as crianças no artigo 227, que diz que é dever das famílias, da sociedade e do Estado garantir com absoluta prioridade os direitos de crianças e adolescentes em todas as decisões e relações que crianças estejam envolvidas. E diferentemente de outras legislações, inclusive outras constituições pelo mundo, esse artigo ele é diferente. Primeiro, ele fala em absoluta prioridade, então ele traz uma força jurídica muito importante, muito maior, né, para a proteção desse grupo social, mas ao mesmo tempo ele vincula diretamente atores privados, o que é uma lógica não usual de direito público, né? Direito público, quando a gente fala de Constituição ou tratado internacional, a gente está vinculando estados. Mas o artigo 227 fala em famílias, que é um ente privado, e sociedade, incluindo empresas. É o fenômeno jurídico que a gente pode chamar de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, uma vinculação direta de atores privados no cumprimento dessa norma constitucional de proteção especial, integral e absolutamente prioritária de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Não será apenas uma norma programática, vai além disso, podendo ser diretamente aplicada. No fundo é o que... Exatamente, e né, até numa visão, na tradição alemã, né, que eles falam muito sobre eficácia horizontal de direitos fundamentais, mas na lógica da irradiação da Constituição em outras normas infraconstitucionais, como o Código Civil, ou até mesmo um Código Consumerista, ou proteção dos direitos da criança. Nesse caso, no Brasil, o artigo 227 vincula diretamente, não é uma eficácia indireta, né? Não é um vínculo indireto, sim. Mas é um vínculo direto, o que traz uma responsabilidade empresarial muito significativa na relação com as empresas, com as crianças. E é disso que a gente, já no Instituto Alana, há 15 anos, esse ano completa 15 anos, o programa Criança e Consumo tem esse intuito de refletir sobre o consumismo na infância e, ao mesmo tempo, efetivar a legislação que já existe desde a Constituição de 88, sendo detalhada em 1990 pelo Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente, e até em 89 pela Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Então, o objetivo é a gente entender que todos nós, inclusive empresas, temos responsabilidade com as crianças, e onde a criança estiver envolvida, inclusive numa relação de consumo, isso tem que ser olhado com muito cuidado. No fundo, a gente está falando aqui de um cuidado especial quando a gente fala de criança. Porque a pergunta que até seria legal trazer para vocês e quem estiver ouvindo aqui, que para a gente pensar e refletir, é justo e é ético a gente dirigir uma publicidade diretamente para um público que não consegue responder com igualdade essa pressão comercial, pensando mesmo numa lógica de equidade ou de possibilidade da gente responder uma demanda persuasiva comercial. Porque publicidade tem um fim, né, gente? A gente sabe, a publicidade tem um fim de vender. É um fim venal. É justo a gente dirigir uma mensagem altamente persuasiva, hoje em dia no digital, publicidades microsegmentadas com base em dados pessoais. É justo dirigir para um indivíduo que ainda está numa fase tão peculiar e sensível do desenvolvimento humano? Você fez uma excelente pergunta, Jorge. É mais fácil convencer criança ou adulto? É mais fácil convencer criança porque a criança está numa fase muito sensível do desenvolvimento humano. Claro. Ela está aprendendo a elaborar o mundo, entender as complexidades, pesquisas. Inclusive, aí da Europa, de países que regulamentaram a publicidade infantil, como a Suécia, a Noruega, a própria Alemanha, mostra que a relação da criança com a publicidade é uma relação desigual. Porque, primeiro, ela não distingue conteúdo de programação de conteúdo de publicidade, e, ao mesmo tempo... O que não é fácil mesmo para os adultos, muitas vezes. Mas sem dúvida alguma, né? Quem aqui já passou desapercebido pelo merchandising num filme, numa novela ou numa série que tem objetos de consumo estrategicamente posicionados? É alguém bebendo uma bebida, fumando um cigarro. Essa é uma
uma indústria da publicidade, uma indústria multibilionária no mundo, que investe em diferentes formas de fazer chegar sua mensagem até nós. Inclusive, hoje na internet, é um assunto que eu tenho dedicado muito, e o Alana também, para entender esse novo fenômeno digital, por meio do qual se hoje veicula essas publicidades ou comunicações mercadológicas. Claro, através de influencers também que passam mensagens sem se perceber ao certo que é publicidade, não é? Exatamente, e isso que as pesquisas falam, né? A criança não entende essa diferença e confunde muito mais facilmente, especialmente com os influencers. E aqui a gente tem no Brasil o princípio da identificação publicitária, Tal que como é a em Portugal necessidade, existe também, da mesma forma. Sim. e é essa ideia de que uma oferta mediada por uma publicidade não pode se passar desapercebida, né? Ela tem que ser de fácil e imediata identificação. Isso é fundamental para que seja justa essa relação, não seja algo desigual entre quem veicula e quem está recebendo essa oferta. No fim, a gente está falando de oferta na tradição do direito civil, a gente está falando de uma oferta veiculada pela publicidade, ainda que haja debate doutrinário sobre isso. Mas eu sou daqueles que defende que isso é uma oferta. A ideia é que, primeiro, a criança não entende algo que é mais até complexo, que é o caráter persuasivo da publicidade. Além de não conseguir diferenciar, não entende o caráter persuasivo, o que traz um nível de dificuldade muito grande para que essa relação seja uma relação justa e equilibrada. Né? Se, da perspectiva do direito do consumo, a gente já considera o consumidor em um poder já desigual na relação com os entes, né, da sociedade de consumo ou que veiculam esse tipo de publicidade, criança muito mais. Por isso que ela é hipervulnerável. Sem dúvida, é muito interessante essa ligação entre a proteção do consumidor e a proteção da criança, esse reforço por se tratar de dois níveis diferentes, diferentes e paralelos de proteção que, quando se juntam, trazem este reforço, mais uma vez, essencialmente, em teoria, depois já vamos ver como é que na prática as coisas funcionam. Mas com ligação ainda com esta questão e com aquilo que acabou de nos dizer, eu perguntava-lhe que norma criaria se pudesse, imaginando que tinha o poder hoje de criar uma norma relacionada com estas matérias, o que é que faria hoje para tentar resolver este problema, esta questão que estamos aqui a discutir? Para mim, a norma é simples e é um pedido justo, que é o fim de toda e qualquer publicidade dirigida a criança menor de 12 anos e qualquer tipo de publicidade, e o fim de toda publicidade comportamental baseada em dados pessoais de crianças de 0 a 18, né? Para o sistema ONU, criança é considerada de 0 a 18. Não sei se em Portugal tem essa divisão entre criança e adolescente, como tem no Brasil, mas... Não, quer dizer, depende. Há algumas normas que não são aplicáveis exatamente em relação a todas as idades, mas o conceito de criança para vários efeitos vai até aos 18 também. Então, e por quê, né? Eu acho que isso é importante a gente conversar. Quando a gente fala de relações de consumo, qualquer outro fenômeno que envolva criança, tem um debate subjacente que a gente não toca normalmente, que é por que criança é criança? Essa é uma pergunta simples, mas que revela muito estudo, muita ciência e muito desenvolvimento do entendimento humano sobre o que é ser criança. A gente brinca, né? Que criança, a infância, ela foi descoberta porque ela teve um processo de entendimento do processo do desenvolvimento humano mesmo. A gente entendeu como é que o desenvolvimento se dá, e de 0 a 18 anos tem um período sensível do desenvolvimento, especialmente cerebral. Criança não é um mini-adulto, criança é um indivíduo numa fase peculiar de desenvolvimento. O cérebro infantil tem uma plasticidade cerebral de 0 a 6 anos, depois de 15 a 20, muito grande. Né? É um momento de grande determinante para o desenvolvimento humano no sentido das relações e estímulos positivos e negativos que são feitos ali. Não é à toa que hoje a gente tem a neurociência para apontar caminhos sobre a primeira infância, sobre a adolescência. E esse é um debate super importante que a gente pode aprofundar se vocês quiserem. E o segundo ponto, criança ou infância e adolescência foi criado. É um conceito sociocultural, econômico, político, que foi criado para a gente, e cada
forma, cada regulação, cada país tem uma forma de lidar com isso, né? Subdividindo, tratando adolescentes diferente de criança. A gente não pode esquecer, e a grande conclusão é essa, que não são mini-adultos. E isso traz consequências para as relações jurídicas, inclusive, que se estabelecem com esses indivíduos de 0 a 18 anos. E quando a gente fala de publicidade comportamental, que é aquela que se utiliza de dados pessoais para microsegmentar a mensagem e se utilizar das nossas mais escondidas vulnerabilidades, isso não é justo nem para criança de 0 a 12 anos, né? Nem para criança de 12 a 18. Não sei se vocês lembram de um caso do Facebook na Austrália que vendia para anunciantes o cluster, o cluster é um grupo, né, a identificação de pessoas com base em dados pessoais aproximados, que identificavam meninas de 14, 15, 16 anos que estavam numa situação de vulnerabilidade, tristes ou insatisfeitas com seus corpos, insatisfeitas, enfim, em sintomas, inclusive, de depressão. Eles identificavam isso para traziam essas informações para os anunciantes que permitiam o direcionamento de produtos de beleza, mensagens muito mais... Explorasse essa fragilidade, não é? Essa fragilidade que as pessoas tinham. Exato. Isso é justo, né? Numa lógica de consumo. E aqui, gente, convenhamos, ninguém está contra a publicidade. E quando eu falo que é o fim da publicidade infantil ou infanto-juvenil, ninguém aqui é contra a publicidade. A publicidade pode continuar sendo feita, mas com limites típicos de uma sociedade de consumo, ou melhor, de hiperconsumo, limites típicos de uma lógica muitas vezes predatória dessas relações de consumo e econômicas. E proibir a publicidade até, direcionada a pessoas até 12 anos parece-me perfeitamente lógico. Claramente são pessoas que não têm essa capacidade, essas capacidades que o Pedro estava aqui a referir. Brincar ao ar livre ou com videojogos? Estas se calhar conseguem ser um pouco mais rápidas. Olha, esse também é um debate longo, viu? Mas sem dúvida... Afinal, não. É muita coisa, Jorge e Aline, assim, quando a gente vai puxando os fios, né? Os fios vão ficando cada vez mais emaranhados, porque no fundo a gente está falando sobre, quando a gente fala de infância, a gente está falando de humanidade. Né? Tem aqui o Guimarães Rosa, grande escritor brasileiro que eu gosto muito, ele fala que quando nasce uma criança, o mundo torna a começar. Ele volta a começar, ele se recomeça. Mas aí, voltando para essa pergunta, tem que ter um equilíbrio, né? A gente fala no Alana que a gente tem que proteger a criança na internet e não da internet. E essa mudança é significativa porque a internet tem muitas potências. Jogar jogos com amigos inclusive de outros países, no mundo digital, traz benefícios. Mas nós somos seres humanos, e seres humanos necessitam de desenvolvimento sensorial, do sentido, especialmente durante a primeira infância. Estudos de neurociência comprovam que a gente necessita de relações socioafetivas com outras crianças, com adultos e com a própria natureza, para se desenvolver como seres corpóreos que somos, né? O corpo, ele é um médium do sentido e inclusive da nossa própria cognição, da realidade do mundo, etc. Então, a gente precisa de interações físicas para desenvolver, e criança precisa disso. Então, para crianças pequenas, a minha resposta é ao ar livre, essencialmente. Eu acho que é fundamental que ela tenha experiências sensoriais, especialmente natureza. E natureza não custa nada. E aqui tem uma coisa importante até. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Jorge. Não. Estou curioso para saber porque não custa nada. Porque, primeiro, natureza é um espaço que não custa como produto, mas custa como organização de vida. E as nossas cidades não têm tido natureza de espaços verdes, né? Por uma lógica, inclusive, de consumo, focada em shoppings, focada em concreto na cidade, deslocamento de carro, né? Essa lógica de consumo, de cada um tem o seu carro, traz uma consequência para o fim de espaços naturais, isso, especialmente aqui no Brasil. Portugal tem, eu acho, uma lógica diferente, praças e parques, mas no Brasil a gente enfrenta isso muito forte, a falta de espaços verdes. Sim. Mas quando a gente vai para o espaço verde, não custa nada estar ali.
E é muito melhor de qualquer outro DVD, produto que é vendido para desenvolver a criança, entre aspas, né? Mas a natureza não custa nada. E natureza é o melhor espaço para o desenvolvimento infantil, especialmente quando vivenciada em conjunto, numa família, num grupo de amigos, em comunidade, porque aí você junta a natureza humana e a natureza do espaço natural, Claro. o que permite um desenvolvimento completo, né? A natureza, ela tem estímulos variados de cores, de sentidos. Uma coisa que eu gosto de lembrar bastante é que na natureza não há reta. Já perceberam isso? Interessante. Pouca gente para pensar nisso. Na natureza não existe reta. Reta, caminhável, é uma invenção humana. Pois. E isso, para o desenvolvimento infantil, é essencial. Por quê? Porque motricidade e labirinto do nosso, né, equilíbrio, só se desenvolve caminhando sobre terrenos irregulares. Não há como desenvolver motricidade, correr, cair, brincar, se você estiver só caminhando em ambientes retos. Né? Interessantíssimo. Então, a natureza, ela é o espaço por excelência do desenvolvimento humano e essencialmente do desenvolvimento infantil. Sim, mas na verdade referia que a natureza não custa nada, mas se calhar há diferenças também em função da realidade socioeconómica de cada família no acesso que tem à natureza. Se é uma pessoa que tenha dinheiro, consegue ter um acesso mais facilitado à natureza, pelo menos quem vive em centros urbanos, em grandes cidades. Quem tem dinheiro, se calhar consegue ir mais vezes no final de semana, ter esse contacto com a natureza e proporcionar isso às crianças do que quem não tem, não é? Exatamente, Jorge. Isso é fundamental a gente entender. Por isso, o Alana criou o programa Criança e Natureza, que tem a missão de garantir o acesso das crianças e suas famílias à natureza. Porque, no fundo, é isso. Ela não custa nada quando a gente chega lá. Mas para chegar lá... Pode custar, não é? Para chegar... Custa muito, custa tempo de deslocamento. Então, muitas famílias mães trabalham a 3 horas de distância, precisam pegar um ônibus 3 horas para ir, 3 horas para voltar, não tem tempo de ir na natureza com os filhos. Ou no parquinho, no meio do dia. Claro. Mães que têm, inclusive, dificuldade de divisão de trabalho doméstico com seus companheiros, enfim, também tem dificuldade de levar. Então, a desigualdade dos papéis sociais e também da distribuição da própria cidade, muitas vezes impossibilita que crianças tenham acesso a esses espaços naturalizados, ao ar livre, né? E infelizmente, a pandemia da Covid trouxe essa realidade à tona. Podem ver, no Brasil, pelo menos, as crianças foram as mais penalizadas com relação à pandemia. E a gente sempre falou, não, criança não é afetada pela pandemia, mas ela foi afetada não pela pandemia, ela foi afetada pelas nossas decisões políticas durante a pandemia. Não tiveram, se calhar, em conta os interesses das crianças também, não é? Exato. O interesse de ir para a escola, conviver com os seus amigos, conviver com a sua comunidade, irem brincar ao ar livre. A infância é um período muito importante para o ser humano como um todo. E isso não foi levado em conta, mesmo que a lei diga que criança tem que ter prioridade. Sim. Isso não foi levado em conta. A gente vive num tempo em que criança não é vista como um sujeito político, né? Ela não é vista, ela é muito invisibilizada. Ela ainda tem nessa lógica, inclusive jurídica, romana e, inclusive, germânica romana mesmo, de que a criança é posse da família. Ela é objeto de intervenção. Ela não é sujeito de direito e sujeito de afeto relacional. A gente avançou, inclusive, nessa lógica do direito, de garantir direitos, mas, efetivamente, na realidade prática do cotidiano nas famílias, criança ainda é vista como objeto e se faz o que quiser com ela. Ela não é vista como alguém que tem uma autonomia progressiva e deve ser reconhecida, inclusive, na sua cidadania política. Então, e especialmente na relação de consumo, né? A gente voltando aqui para o que a gente estava conversando, crianças são consumidoras, sem dúvida, porque elas estão consumindo diferentes bens e serviços cotidianamente. Mas isso não significa que elas não mereçam uma proteção adequada e devam ser tratadas de forma diferente nessa relação de consumo.
Sem dúvida, isto tem uma ligação com a última questão destas rápidas que tinha aqui, que era saber se há aulas presenciais ou virtuais. Julgo que está respondido, não? Presenciais, claro. Apesar do virtual nos permitir estarmos aqui a muitos quilómetros de distância a ter esta conversa tão interessante. Olha, eu peço desculpas até porque eu não tinha entendido que eram perguntas rápidas. Não tem problema nenhum, eu estou fascinado ao ouvir estas respostas. Não sei como é que vamos fazer depois a edição, mas eu quero ouvi-lo estar aqui a conversar com o resto do dia. É rápida, a vida já está muito rápida, né? Então que bom que a gente pode ter uma conversa mais com tempo. Mas, exatamente. Novamente, Jorge, eu acho importante ressaltar, as aulas presenciais são essenciais para a infância e adolescência. Se a gente tem que priorizar algum contato, esse contato é durante a infância e adolescência, porque isso, mais do que algo positivo, é estruturante para o desenvolvimento humano. Nós somos seres relacionais. Linguagem, tem uma pesquisa maravilhosa da Universidade de Washington que aponta que linguagem não é absorvida por telas. Linguagem é absorvida pelo contato presencial, que é além da visão ou da audição. Eles separaram 2 grupos de bebês americanos e submeteram esses 2 grupos a, primeiro, um contato 2 vezes por semana com a falante em mandarim, e a outra, mesmo contato, mas por meio de telas. Depois identificaram na região cerebral o efeito disso, e apontou que linguagem é uma relação presencial. Tem que ser desenvolvida ela é desenvolvida. A distinção de fonemas, etc. Então, sim, presencial é essencial. Contudo, o complemento da experiência educacional, formal e informal, pode se dar por relações digitais. Contudo, mas especialmente olhando a qualidade desse acesso e o tempo desse acesso, né? Que hoje em dia está exagerado. Exagerado de a quantidade e, ao mesmo tempo, da falta de qualidade nas interações por meio desse digital. Bom, Pedro, agora nós vamos passar para a segunda parte do programa, com perguntas um pouco mais longas, com um pouquinho de tempo. E, primeiramente, eu queria saber o que te levou a estudar e se especializar nos direitos da criança. Eu já parto de uma trajetória desde os 14 anos de trabalho voluntário numa associação chamada Associação dos Amigos da Criança de Combate à Fome. Em função disso, fui para o direito. No primeiro ano da faculdade, caí sem querer no Instituto Alana, que é uma ONG que trabalha no Brasil pelos direitos de crianças e adolescentes, e daí uni essa paixão que eu tinha já há muito tempo de voluntariado, de pensar, foi muito importante, porque isso me tirou do famoso corredor de ar-condicionado que eu vivia, de escola privada, condomínio, e cheguei numa realidade muito diferente da minha, que eu vi crianças passando fome mesmo, com 14 anos. Isso me levou para o direito, cheguei no Alana e estou lá desde então. Faz já mais de 15 anos que eu trabalho no Alana e conjugo esse trabalho de advocacy, né, que a gente chama, junto com a pesquisa acadêmica que desenvolveu ao longo desses anos no doutorado, inclusive. O Instituto Alana, o objetivo é o desenvolvimento, a proteção absoluta da criança, e um dos programas que você já citou é o Criança e Consumo. Quais são os objetivos e atividades principais desse programa? O Criança e Consumo ele tem a missão de debater o consumismo na infância, especialmente refletindo sobre o efeito da publicidade infantil no desenvolvimento da criança e de todos nós como sociedade, né? A gente entende que, infelizmente, a gente vive numa sociedade de hiperconsumo e que estimula, desde o berço ao túmulo, a ideia de que para ser alguém a gente precisa ter alguma coisa. Ou melhor, não precisa nem ter, a gente precisa aparentar que a gente tem. Né? E um parênteses aqui, né? Como hoje com a internet isso fica mais evidente, né? Como essa lógica do aparentar ter com o Instagram, com as redes sociais, isso se tornou quase uma epidemia, né? Se a verdadeira epidemia que a gente vive hoje em dia é a epidemia do que a gente poderia chamar de sociedade do espetáculo, em que a vida privada foi alçada para o espaço público e num descontrole inclusive na conformação da nossa própria subjetividade. Isso impactando crianças, de quem elas são, como elas entendem o mundo. Então, o Criança e Consumo tem essa missão de refletir o consumismo, mas, ao mesmo tempo, uma missão prática na realidade
de garantir que a infância seja preservada e que não haja publicidade dirigida a ela. Porque, como eu falei para vocês, é uma prática antiética, injusta e para o direito já existente ilegal. Certo. Pode nos dar, acho que para o público seria mais fácil para a compreensão, os problemas que essa exposição traz à criança? Olha, além de explorar o que nós temos na nossa lei, que a gente fala, né, a falta de experiência e julgamento da criança, e por isso só já seria passível de restrição, a publicidade dirigida à criança, menor de 12 anos de idade, carrega junto uma série de problemas sociais. Por exemplo, você já viu, Aline e Jorge, não sei se vocês acompanham isso, alguma publicidade de legumes, verduras na TV, internet? Alguém já viu? É Eu raro, nunca é vi. raro, é raro. As publicidades que nós vemos são de produtos e serviços ou produtos de alto teor de sal, gordura e açúcar. Isso, segundo os maiores especialistas em saúde pública do mundo, inclusive relatores especiais da ONU, a OPAS, né, latino-americano, enfim, e até órgãos de regulação europeus, Parlamento Europeu, que já tem um monte de pesquisa sobre isso, contribui para o desenvolvimento da epidemia de sobrepeso e obesidade infanto-juvenis, especialmente no momento em que o hábito alimentar está sendo formado. E uma vez desenvolvido um hábito alimentar não saudável, isso tem a chance de ficar para o resto da vida e desenvolvendo o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer. Então, publicidade infantil é também responsável por esses problemas sociais como obesidade e sobrepeso. Como, por exemplo... Mas depois é interessante, desculpa interromper, Imagina. que depois temos também publicidade, temos muita publicidade, de facto, a produtos que não são tão bons para a saúde, mas depois temos muita publicidade a dietas e muitas vezes a práticas também duvidosas. Portanto, é interessante que a publicidade surja de um lado e do outro depois deste quadro que é incrível. Exato. E hoje com o Instagram, existe até uma publicidade mascarada ou velada de estilos de vidas que são vendidos como soluções milagrosas, né? E uma irresponsabilidade de influência sobre a vida das pessoas muito grande. Né? No outro dia, peço desculpa mais uma vez por interromper, uma das influencers portuguesas mais famosas, a Pipoca Mais Doce, estava a anunciar que está a fazer uma determinada dieta, em que não come até determinadas horas e toma alguns suplementos alimentares, e dizendo como é que as pessoas que queiram fazê-lo quem é que devem contactar, onde é que devem comprar aqueles produtos, sem nenhuma indicação de que há publicidade naquele caso. É chocante, e por isso peço desculpa mais uma vez por tê-lo interrompido, mas... Não é interrupção alguma, é conversa, e assim que é bom. E falando sobre isso, né, essas influências digitais ou influenciadores digitais, muitas vezes, e aqui um segundo ponto, Aline, da sua pergunta, geram padrões, não só de gênero, mas também de corpo, de comportamento, que para a criança pode ser muito prejudicial. Então, imagina só crianças vendo esse padrão corporal, né, que hoje é estabelecido como norma, entre aspas, e como normalidade, que para muitas pessoas é quase impossível ter. Né? Então, e isso a gente está... É uma discussão que vem desde as bonecas, né, de bonecas com padrões corporais inexistentes, com diversidade racial também inexistentes. E isso traz uma ideia de reconhecimento e pertencimento para a criança desde cedo. Crianças que não se sentem representadas nesses espaços, não se sentem, muitas vezes, acolhidas nas suas individualidades, o que traz um desafio muito grande. E a publicidade contribui para o reforço de estereótipos, né? Não só de gêneros, mas de corpos, de espaços, né? Sociais, que, para a criança que está em desenvolvimento, já gera um sentimento, muitas vezes, de não reconhecimento, o que traz consequências para a sua vida inteira. Além disso, tem a discussão até importante de ser feita, inclusive no Brasil, especialmente no Brasil, sobre violência. A violência simbólica, de você, muitas vezes, destinar publicidade para um público que não consegue comprar. Pensa, quem lembra aqui das bonecas LOL? Vocês lembram dessa boneca? É uma bolinha
que foi um sucesso, uma bonequinha que fez um sucesso gigantesco com as crianças no mundo inteiro, tá? Eles venderam muito no mundo inteiro. Toda a campanha publicitária foi feita por YouTube, então grandes influenciadores mirins no YouTube, no TikTok, enfim, em vários espaços, mais no YouTube e Instagram. E a gente, inclusive, denunciou esse caso aqui no Brasil. E são bonecas desse tamanho, que tem uma camada de 12 invólucros de plástico. Que, inclusive, a gente fez uma conta de papel de pão, que a gente chama aqui no Brasil, né, que é conta... juntando um pedacinho no outro, dariam 24 voltas em torno da Terra. Meu Deus. Tá errado de todas as formas. De plástico. E é uma bonequinha desse tamanho, colecionável, porque criança ama colecionar pedrinhas, ama colecionar gravetos, e as empresas sabem disso e vão criando objetos colecionáveis. E essa coleção da LOL, além de ter um impacto ambiental seríssimo, e nesse momento que a COP, inclusive, está acontecendo aí em Glasgow, falar sobre o impacto do consumo, do consumismo no meio ambiente, é urgente. E pouco se fala. Já viram em discussões ambientais? Ninguém fala de redução de consumo. Não. Todo mundo só fala de compensações. Trocar materiais. Exato. Mas redução de consumo, que seria essencial, ninguém fala. Ninguém quer pôr em causa o modelo económico em que vivemos. O problema também é esse, não é? Pois é, mas é um modelo insustentável de diversas questões, inclusive na dimensão da violência que a gente estava falando, né? Bonecas que custam, no mínimo no Brasil, R$100, que dá, acho que, quanto dá isso em euros? 20 euros, uma bonequinha, não sei. É capaz de ser um pouco menos, está a 7, não é o real, portanto, talvez. Tá Nossa 7. Senhora, que é uma tragédia. Que tragédia. 14 euros. Pois é, enfim, para vocês é um pouco mais barato, mas para nós é caríssima essa boneca. E daí a gente pensa sobre a violência simbólica, que a própria publicidade em si é uma violência, né? Que você despertar de desejos de consumo para quem não consegue responder, inclusive, parênteses, né? Já que nos permite, são respostas longas que você me falou, Aline. Então eu vou... Mas o programa Criança no Consumo nasceu disso. Uma criança na nossa comunidade ali chegou com marcas de violência no corpo. E a assistente social foi investigar e descobriu que a mãe tinha economizado o que não tinha para dar um brinquedo que a criança tinha visto na TV, isso há 16, 17 anos atrás, e a criança foi lá, brincou 3 dias com o brinquedo, que ela economizou dinheiro de comida, de limpeza, para comprar o brinquedo que custava caríssimo para o orçamento daquela família. Deu o brinquedo, a criança brincou, se distraiu, não quis mais, porque criança, o que ela gosta na verdade, não do brinquedo, ela gosta de brincar. E muitos brinquedos, inclusive, se tornam desinteressantes, porque brincam sozinhos, né? Uhum. A criança foi lá e a mãe ficou furiosa. Que imagina isso, o impacto do orçamento da família. Então, além dessa violência simbólica, que pode, inclusive, gerar superendividamento das famílias, dados do nosso PROCON apontam isso, inclusive foi alterado, o Código de Defesa do Consumidor no Brasil foi alterado recentemente para incluir as discussões sobre superendividamento, e a causa do superendividamento tem relação com o consumo, que é estimulado, e muitas vezes estimulado por meio da criança. Voltando à pergunta do Jorge, né? As empresas sabem que é mais fácil convencer a criança que convence o adulto, que tem o poder de compra. Além disso, tem a violência, inclusive social. Pesquisa da Fundação Casa, que é a nossa fundação de adolescentes em conflito com a lei, quem se atribui ato infracional no Brasil, apontam que mais de 90% dos adolescentes cometeram um ato infracional para satisfazer desejos de consumo. Então, assim, tem um problema aí. Se tem pessoas, né, olhando para a vida em sociedade apenas com uma lente do consumo, e é óbvio que um adolescente que quer reconhecimento, que quer se inserir na vida social, se o status social é mediado pelo consumo, quem não tem, faz o quê para ser alguém na sociedade? Se a gente não tem o celular da moda, se a gente não tem o carro da moda, se a gente não usa a roupa, a bolsa, o sapato, as pessoas no nosso entorno vão olhar de forma diferente para a gente, não vão? Sem dúvida. Então, em crianças... É um julgamento. Ficou muito complicado.
Pois é, e se nos adultos já gera um incômodo que faz a gente mudar a nossa vida para satisfazer esse status social do carro, da bolsa, do sapato, imagina para a criança, que está entendendo como que é ser gente, entendendo como que é o mundo. Imagina para o adolescente que a busca da adolescência é o pertencimento. Ele quer pertencer a um grupo, ele quer fazer parte de alguma coisa. Então, os efeitos da publicidade são muito mais profundos, porque a publicidade é uma das engrenagens de um sistema que o famoso sociólogo Gilles Lipovetsky fala do sistema de hiperconsumo da sociedade. Uma lógica que vai muito além do sistema de consumo. E ela se embrenha, ela permeia as relações sociais entre nós. É o que você falou, o julgamento, Aline. Nosso julgamento de relacionamento está pautado no consumo. Eu não espero da outra pessoa uma vivência relacional significativa ou até dimensões emocionais. Eu espero da outra pessoa dimensões do consumo. Então, esse consumismo, ele está muito mais embrenhado do que a gente pensa. Agora, o que é belo, né? E aqui já passando para o outro lado, né? Do antídoto para isso. A solução para isso está mais perto do que a gente pensa. Passa por um pouco pelo que o Jorge comentou. A gente olhar para os espaços públicos e naturais como espaços de vida significativos para nossas comunidades. Sim. Muito bem. Já falámos aqui também sobre a regulamentação, aliás, começámos mais ou menos por aí, sobre a regulamentação da publicidade, sobre a existência de normas, de um enquadramento que poderia, pelo menos à partida, ser suficiente. E na prática, aquilo a que assistimos é um incumprimento, na verdade, dessas normas. Portanto, eu tenderia a dizer que não é suficiente a regulamentação que existe. Será que é necessário mais regulamentação, mais controlo? Ou a questão resolve-se de outra forma qualquer que não por via da intervenção do Estado como legislador e do Estado como regulador depois desta matéria? Boa pergunta, Jorge. Talvez seja a grande pergunta disso, né? A resposta é que é capaz de não ser fácil. Mas uma boa pergunta já dá para fazer uma boa conversa. O desafio aqui é múltiplo. Primeiro, leis que possam ser muito claras com relação à publicidade dirigida à criança, especialmente na internet, que é um ambiente muito mutável. Mas ele é mutável, mas ao mesmo tempo ele funciona na mesma lógica, né? A internet, o modelo modelo de negócio da internet é um modelo de negócio de exploração comercial, inclusive das crianças. E aqui, por isso que a gente precisa até falar em exploração comercial e não só em publicidade, porque as estratégias das redes sociais, que lembremos, são gratuitas. Parênteses, tá? De novo, porque a gente tem que falar sobre isso, né? Muita gente fala, não, as redes sociais é o espaço público, é uma praça pública. Mentira. Inócua, não é inócua. Muita gente diz que não tem, que são neutros, que são neutrais. Né? Imagina, isso é um grande mito criado pelas empresas para fazer a gente acreditar que a gente está transitando num espaço público digital. Grande mentira. Acho que a imagem mais aproximada do que é uma rede social hoje em dia, que é gratuita, mas não significa que não seja paga por nós, é um shopping. É um shopping. A rede social cumpre a função do modelo de negócio de juntar publicidade, anunciantes, com o seu público de consumidor. A rede social é um shopping de grande consumo. De ideias, às vezes também, não apenas de produtos, mas também de ideias, que também é um... Exato. Mas sabe o que é mais interessante? O próprio Facebook, por exemplo, ele não distingue, isso que é interessante, ele não distingue propaganda de publicidade, como faz o Código de Defesa do Consumidor. Ele chama tudo isso de ads. Isso, independente, para eles não faz diferença. Se você pagar para divulgar uma ideia de um produto ou uma ideia política, para ele tanto faz. Importante que você pague. Então, aí deu no que deu. Está dando no que está dando. Porque você tem um desnível de poder econômico para pagar a veiculação de uma ideia muito grande. E isso não é uma praça pública. Porque, ao menos na praça pública, todo mundo está no mesmo chão. Igual. E pegar um caixote e falar alguma coisa, todo mundo pode fazer.
ainda que tenha diferenças também, né, de desigualdades de poder de fala, etc. Mas a praça pública é uma praça comum. O digital Até o shopping, se você for ver, as lojas estão mais iguais. Sim. No algoritmo. O shopping tem regulação, mas assim, o shopping também, a loja paga mais para estar na avenida principal, a loja paga mais para ter uma vitrine XYZ, mas sem dúvida, Aline, é uma boa percepção. Agora, fechando parênteses, né? Então, essa dimensão da regulação na internet, ela precisa vir com força. E eu sou favorável a uma ideia, um entendimento de que, sim, as empresas têm grande responsabilidade pelo que ocorre, porque são espaços privados, não são espaços públicos, são espaços privados. Então, elas têm, sim, uma grande responsabilidade, ainda que existe uma discussão importante sobre liberdade de expressão que a gente tem que olhar. Mas lembremos, os espaços das redes sociais não são espaços digitais neutros, né? Elas têm uma lógica e um modelo econômico muito pensado nessa lógica do consumo e da publicidade. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente fala de fiscalização, então, sim, precisamos de regulações, mas já temos indicativos, inclusive o Comentário Geral 25 da ONU traz já uma regulamentação maravilhosa que deve ser utilizada por todos os países signatários da Convenção. Primeiro ponto. Segundo, precisamos de mais fiscalização, porque no Brasil, por exemplo, as leis que nós já temos são suficientes para dar conta dessa realidade. O que a gente precisa é de órgãos fiscalizadores que realmente efetivem a lei e constranjam essas empresas no uso desse tipo de estratégia comercial. E, mais uma vez, nós não queremos o fim da publicidade. Pode continuar tendo publicidade de Barbie, publicidade de brinquedo, do que você quiser, mas que essa publicidade seja redirecionada para o público adulto, que é o verdadeiro responsável pelas famílias. Claro, né? Quem decide o que se compra e o que não se compra. Ou pelo menos deve ser quem decide, não é? Exato. Então, essa que é uma pergunta que eu não entendo. Se são os pais os responsáveis, por que a publicidade não é feita para eles? Por que para a criança? Porque é mais fácil. É aquela sua pergunta inicial. É mais fácil vender para a criança. Ou seja, são estratégias preguiçosas de marketing. Claro. E também se joga muito, se calhar, hoje em dia, com a culpa dos pais, que têm que ser os pais. Da ausência. E, portanto, a compensação é fazer aquilo que a criança, é comprar aquilo que a criança pede, não é? E isso também é um aspecto que é capaz de ter aqui alguma influência, não é? Sem dúvida. E sabe o que eu mais ouço de grandes empresas falando? É culpa do pai, é culpa da mãe. Do pai não, né? No Brasil é culpa da mãe, porque numa cidade machista como o Brasil, sempre a culpa é da mãe. A culpa é da mãe. Aconteceu alguma coisa, a culpa é da mãe. As empresas falam isso. A mãe tem que saber dizer não. Você que tem que educar seu filho. Então, olha que... Desculpa a palavra, mas olha que sacanagem. Eu não sei qual que é a palavra em Portugal para isso. É perfeito, é perfeito. Olha que sacanagem. Eles podem fazer qualquer tipo de publicidade para a criança, desrespeitando a autoridade dos pais, autoridade parental, familiar, enquanto quem tem que educar são os pais, somente. Cadê a responsabilidade dessas empresas? Mas isso também coloca outra questão, quer dizer, uma questão relacionada com essa, que é qual é o papel das famílias hoje em dia. As crianças cada vez mais querem ter acesso aos celulares, aos telemóveis mais cedo. Cada vez mais querem ter acesso às redes sociais. Já sabem muitas vezes melhor de jogar e entrar nos videojogos e participar nos videojogos do que os próprios pais, que muitas vezes nem sequer entendem esse mundo. Afinal, que papel é que deve ter aqui o Estado e que papel é que devem ter as famílias? É uma coisa que me preocupa bastante neste momento também como pai. Tenho um filho que fez agora 10 anos e não sei, para mim não é o momento, mas também acho que nunca será o momento de lhe dar total acesso a essa realidade e certamente em algum momento ele terá que ter esse acesso e que terá que enfrentar a vida e criar os seus instrumentos para enfrentar a vida. Mas o que é que um pai também pode fazer hoje em dia no meio disto? Olha, outra pergunta super desafiadora, mas eu vou terminar de responder a sua anterior, do que falta. Então, precisamos sim de leis específicas, especialmente para a internet, mais fiscalização e autorregulação. Eu sou favorável a uma autorregulação. Claro. Eu acho que as empresas têm que assumir posturas de vanguarda
na elaboração de suas próprias políticas corporativas. Então, Mas depois temos muitas empresas pelo meio, mesmo que haja autorregulação, o que é difícil. O que é difícil, depois temos muitas redes sociais, muitas empresas pelo meio, que são empresas que claramente estão no negócio do mal, quer dizer, que não querem sequer que a coisa se resolva. Eu acredito que algumas empresas, algumas grandes empresas, até gostassem que houvesse um pouco mais de autorregulação para o mercado funcionar um pouco melhor. Mas depois há algumas empresas, algumas entidades um pouco parasitárias que se calhar dificultam um pouco essa possibilidade, em especial hoje no mundo do digital em que eu consigo abrir ou fechar uma página, uma empresa em minutos, não é? Sem dúvida. E por isso tem que ser essas três coisas caminhando juntas. Eu preciso de leis, eu preciso de fiscalização estatal efetiva e preciso também de empresas liderando os setores empresariais para o sentido positivo, para o sentido que entenda que, no fundo, a gente está falando, quando a gente fala de consumo, ou de direito do consumidor, do consumo, a gente está falando de pessoas. E que são pessoas que, dependendo da sua qualidade de vida e das decisões, inclusive de consumo, vai impactar a sociedade como um todo, inclusive a própria empresa. Certo, e muitas vezes, claro, é isso. Então, uma família que super endivida não vai ter dinheiro para comprar outras coisas, o que impacta a economia como um todo. Então, é uma falta de inteligência muito grande dessas empresas de uma lógica predatória, né? Porque você acaba violentando justamente quem vai poder te dar sustentabilidade para a vida inteira. Então, que são, né? Porque o consumidor é o poder econômico, se a gente pensar. Agora, fazendo a ponte agora com a sua pergunta, Jorge, sobre famílias. Sim, os consumidores têm o poder de compra que mantém as grandes empresas, né? As empresas. Contudo, essa lógica de que o consumidor consegue modificar por completa, só pelo ato de consumo, uma estrutura econômica ou uma estrutura de negócio, é também, para mim, um mito. Essa lógica do consumidor rei, que é essa doutrina do consumidor rei, do boicote, etc., tem uma funcionalidade, especialmente quando a gente fala de marca, né, da visibilidade da marca de uma empresa, grande. Mas isso tem muita dificuldade de mudar o funcionamento de uma empresa. Porque a gente já sabe qual a melhor forma de mudar o funcionamento de uma empresa, né? É por meio de regulações específicas, como você bem falou. A gente precisa, os limites jurídicos, inclusive, né? E foi isso que a gente está, inclusive, quando a gente fala de ambiental, né, voltando para a COP, esse é o grande desafio, que as empresas assumam as suas responsabilidades, que os estados imponham os limites de emissão, que impõem os limites com relação enfim, a combustíveis fósseis, etc. Porque isso ameaça, né, a própria sustentabilidade delas. Então, vai ser difícil fazer isso por conta própria. Mas colocar a responsabilidade completa nos indivíduos também não vai funcionar, inclusive nas famílias. Agora, a família, obviamente, tem um poder de influência sobre a criança potencialmente muito grande. É que muitas vezes isso não ocorre pela pressão, inclusive, das outras relações de trabalho. É difícil ser pai e mãe hoje em dia. Trabalhar fora, lidar com as coisas do cotidiano, lidar com a sobrevivência do dia a dia e educar seus filhos como se deveria, como se gostaria, é muito difícil. Ou como vemos que as crianças a serem educadas também, muitas influencers, muita publicidade que é feita também, esse tal mundo de que falava há pouco, em que as pessoas têm que mostrar aquilo que querem mostrar, aquilo que gostariam de ser e não aquilo que são efetivamente, não é? Eu estava conversando até com um amigo ontem sobre isso, com a ideia de que a família, se a gente colocasse todas as forças de educação de um indivíduo na família, a gente poderia entender que a família resolveria tudo, né? Porque para que eu preciso de leis de trânsito se a família pode educar como uma criança ser respeitosa no trânsito, atravessando na faixa? Não precisa de lei para falar disso, porque a família resolve. Claro. Por que eu preciso de lei para colocar a cadeirinha no carro? Ou a lei de corantes? Se a família pode ler o rótulo da embalagem e decidir que o filho não vai comer o corante tal e o corante tal. Eu não preciso de lei para isso, porque a família resolve tudo, né? Porque a família tem que educar, então ela que eduque.
Por que eu preciso de leis sobre educação, o currículo básico da educação, se a família pode educar a sua criança sobre todas as matérias da vida? Porque a família consegue educar sobre tudo. Olha os pesos que a gente vai trazendo para a família. A gente dá conta disso? Não, porque viver em sociedade não é viver só dentro de uma família. Viver em sociedade, inclusive o direito cumpre essa função, regula a vida entre nós. E regula, inclusive, a disparidade de poder nessa vida social. E as empresas têm muito mais poder do que famílias. Né? Uma empresa que contrata psicólogos, publicitários, antropólogos, os maiores especialistas do mundo para convencimento da publicidade, tem um poder muito maior. Conversa, inclusive, está em espaços que a família não está. Está dentro das escolas. Vocês sabiam disso? A gente teve o Ronald McDonald aqui no Brasil fazendo campanhas publicitárias dentro das salas de aula de creche no Brasil, de creche educação infantil pré-escolar. Então, o que a família vai poder conseguir fazer ali? Se até dentro da escola as empresas estão indo anunciar ali a sua marca, o seu produto e os seus símbolos como Ronald McDonald. Então, E essas não estão protegidas dentro da escola, onde é que estarão, não é? Porque as empresas, no fundo, tentam buscar todos os espaços em que a criança está. Então, é muito injusto, na minha opinião, respondendo agora, Jorge, é muito injusto, na minha opinião, colocar responsabilidade somente nas famílias. Sim, elas têm um poder de influência de compra muito grande. Elas têm um poder muito grande na relação de educação, não de poder de compra, na educação da criança. Mas isso não significa que ela vai conseguir dar conta do problema sozinho. Por isso, cada um tem que fazer a sua parte. Agora, o que a família pode fazer? Pode oferecer outras opções para a criança, para ela se entender e para ela se relacionar no mundo. Como levando em espaços públicos, levando em espaços que permitam o desenvolvimento relacional, inclusive, da criança, para além do consumo. Isso, mais uma acho que vez, os espaços também, não é? Os espaços, a natureza, a convivência, não é? E também outras estratégias de fazer parte da vida social. No Alana, a gente teve um projeto que, inclusive em Portugal, teve feiras de troca de brinquedos. Ao invés de comprar brinquedos novos, por que eu não organizo com os meus amigos, com as minhas famílias, com o meu prédio, com a minha rua, um momento em que a gente possa trocar os brinquedos entre as crianças e que elas negociem e que elas que possam trocar entre elas, mas que para mostrar que o que importa não é o brinquedo, que custa 300, 200, 100 euros ou 100 reais. Não importa. Para a criança, o que é mais importante é o valor do brincar e não o valor do custo do brinquedo. Então, trocar é muito mais sustentável. Trocar traz uma agência para a criança muito maior para decidir com o que ela quer brincar. Isso vai modificando as nossas relações para permitir que as relações não sejam mediadas pelo consumo ou pelo consumismo, mas mediadas por relações socioafetivas e que muitas vezes deveriam custar nada, né? A gente deveria ser reconhecido pelo que a gente é e não pelo que a gente tem. Ainda nesse caminho, qual outro exemplo de prática de influência positiva para a criança você poderia nos dar? Olha, voltando para o mundo digital, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem que enfrentar. E como eu disse, crianças têm o direito de estarem na internet também, porque é um portal de conhecimento mesmo, de acesso à informação, Sim. inclusive de liberdade de expressão. Agora, isso tem que estar mediado por não só aplicativos, plataformas que sejam pensadas na criança. Então, destacaria aqui aquelas plataformas que são pensadas como desenvolvedoras ou promotoras do desenvolvimento, ou desenvolvedoras das capacidades das crianças. E olhar para jogos que façam isso. Jogos que protejam os dados e, ao mesmo tempo, possam estimular o desenvolvimento. E aqui a gente tem um Minecraft, que eu acho que é um grande exemplo de um jogo que tem uma preocupação com o desenvolvimento muito grande. Ainda que a gente possa discutir sobre privacidade e proteção de dados, inclusive dentro desse jogo, é um jogo que foi pensado como um espaço de interação digital e que tem um olhar muito consciente para quem é essa criança, né?
que bom que a gente pode ter isso. E o bom seria que a gente tivesse ainda mais. E a gente defende, Aline, o conceito de... Já ouviu falar, no digital fala-se muito em transparência por design, né? Transparency by design, ou safety by design. E o que a gente quer é direitos da criança por design. Que os desenvolvedores de todos os aplicativos, aplicações, plataformas, jogos, possam pensar na criança dessa lógica que a gente está conversando aqui, como um sujeito num estágio muito sensível do desenvolvimento humano, com direitos, inclusive, especiais, por estarem nesse momento tão sensível. Nossa, pesquisando, né, sobre você, e até quando eu escrevi a dissertação, começou a aparecer publicidade da Roblox para cursos de programação. Acho que o meu algoritmo está confuso. Não é bem para mim. Hoje, no Brasil, a educação sobre o consumo consciente nas escolas, há algum estudo, alguma pesquisa nesse aspecto? Olha, tem iniciativa, sim, algumas escolas, inclusive nos procuram para desenvolver atividades pedagógicas sobre publicidade, sobre consumismo, e a gente conversa com essas escolas, inclusive mapeia boas práticas, mas, infelizmente, esse tipo de abordagem, né, mais do que sobre o consumo, mas uma leitura crítica da mídia, né, a gente está falando sobre isso aqui. O Jorge comentou uma coisa que é importante ressaltar, que as crianças utilizam os aplicativos muitas vezes melhores que os pais, né? E aí tem um mito bem interessante, Jorge, da gente debater, que é o mito do nativo digital. Sim. A gente fala, né? A criança é um nativo digital, ela já sabe, já nasce apertando... Quantos vídeos, né, que a gente já viu de bebês mexendo para lá, né? No touchscreen ali. Mas isso é um grande mito, por quê? Porque criança pode ter, sim, uma habilidade motora para manusear essas mídias. Agora, para fazer uma leitura crítica dessas mídias, só o tempo e o amadurecimento desse indivíduo consegue fazer isso. Porque isso é uma atividade que exige uma série de outras competências e inteligências que ainda estão em desenvolvimento na criança. Então, o que a gente fala muito para as famílias e educadores é que precisamos desenvolver essa educação crítica para o uso das mídias com as crianças. Porque, apesar de elas saberem manusear, elas não entendem o que está por trás. Elas não entendem, muitas vezes, a lógica de consumo que está por trás, de exploração comercial que está por trás. E isso é fundamental ser feito. E a gente não vê muito essa preocupação de uma leitura crítica, de uma análise crítica, do desenvolvimento de perguntas. A primeira pergunta, você sabia que o seu celular, tudo que você usa no celular é gratuito, mas existe uma outra forma de pagar esses aplicativos que são as maiores empresas do mundo, que são os seus dados pessoais, e fazer essas perguntas vai estimulando uma reflexão cada vez mais profunda. Agora, só para tranquilizar, né, famílias e educadores, apesar de ser um fenômeno novo, a internet, o que acontece ali é mais antigo do que a nossa própria geração. Os fenômenos são os mesmos. O que a diferença é a massividade desses fenômenos e a dispersão desses fenômenos, né? A rapidez então, também, não é? Com que a rapidez sucede, não é? Mas, por exemplo, o que acontece na internet, que as crianças muitas vezes estão envolvidas, tem a ver com cidadania, tem a ver com elementos que famílias têm muito mais vivência, ou deveriam ter, né? Muito mais vivência sobre o que é respeitar outra pessoa, o que é viver em comunidade, o que é viver em sociedade, o que é respeitar a fala do outro, o que é ser gentil, educado. E parece que estou falando coisas que não existem mais nas redes sociais, mas deveria existir da mesma lógica que existe no mundo real. E não é tão diferente. Claro. Educar uma criança para a cidadania digital tem a ver com os mesmos valores que educar uma criança para a cidadania do mundo real. Então, o problema é que por vezes parece que estamos a ficar com o mundo real cada vez mais à imagem das redes sociais, em vez de estarmos a caminhar no sentido contrário. Não quero ser muito pessimista, mas quando o Pedro estava a ser mais otimista. Excelente ponto, Jorge. E é um problema, né? Porque, de certa forma,
a rede social ou digital pode conformar o mundo, né? E é muito doido isso, porque é a lógica do funcionamento dessas redes que permite, muitas vezes, esse tipo de brutalização das relações. Não são as pessoas que ficam mais violentas nas redes sociais, mas é a lógica como elas se encontram nas redes sociais. Porque é muito mais fácil você postar um argumento, uma fala, um argumento, porque é um desenho persuasivo para que isso seja feito. A lógica que, por exemplo, as redes sociais são construídas é para facilitar o botão de postar. E isso, para crianças e adolescentes, é muito difícil, porque é justamente nessa fase que eles estão desenvolvendo o famoso controle inibitório, que é uma função executiva aqui do córtex pré-frontal, que segura, que tem a função, né, executiva de segurar impulsos. Nem tudo que a gente pensa e sente tem que ir para fora. Então, esse é um processo de educação, né, dos nossos impulsos. E a internet estimula que a gente nem pense, só poste, né? Nossa, até pensei num logo famoso aqui de uma marca, né? Que é não pense, só faça, que é o Just Do It. É o nem pense e só poste, que é nas redes sociais. E isso brutaliza as relações, né? Porque isso faz com que as pessoas não pensem sobre o efeito das suas ações nos outros, ainda que no mundo digital. Acho que ficaríamos aqui agora horas e horas mais a falar consigo sobre estes temas tão interessantes e tão importantes para todos nós, mas infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso episódio. Antes disso, só duas questões finais. A primeira que fazemos em todos os episódios, uma pergunta para si: quem é que acha que faria sentido entrevistarmos aqui num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Olha, uma pessoa que para mim é uma grande pensadora, revolucionária nesse novo funcionamento do mundo digital, é a Shoshana, a professora Shoshana, que escreveu um livro chamado Capitalismo de Vigilância. É professora de Harvard, aposentada, mas ela seria, acho que, um grande nome para vocês conversarem aqui e pensar junto as características desse capitalismo de vigilância. Vamos tentar. Legal, muito bom. E uma dica cultural, um livro, uma série, um podcast, um filme? Olha, eu estou apaixonado pelo livro do Emanuele Coccia, que é um filósofo italiano, chamado A Vida das Plantas. Para mim, muito dos antídotos para essa sociedade de hiperconsumo, de hiperinformação e dessa sociedade de espetáculo que a gente tem vivenciado, muito desse antídoto está ali naquele livro. É um livro que traz uma beleza, é uma preciosidade a forma como ele entende o mundo e a nossa relação com não só a natureza humana, mas a natureza dos outros seres vivos. É de uma beleza sem fim. Então, deixo como uma grande dica A Vida das Plantas, do Emanuele Coccia. Obrigada. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Pedro, muito obrigada pela disponibilidade. E já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais com mais conteúdo de direito do consumo. Até o próximo episódio.